Então, boa tarde a todos. Dando continuidade hoje, 3 de dezembro de 2022, ao conteúdo 5 do nosso curso online, curso vinculado ao projeto de pesquisa, vinculado ao projeto de extensão intitulado Pesquisa Quantitativa, Capacitação em Ferramentas Básicas dos Métodos Estatísticos de Análise para tratamento de dados em pesquisa na área de gestão de empresas em Teoflotone e região. Agradecer à Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri pelo apoio. E agora eu vou continuar a apresentação da nossa aula. Estão conseguindo ver os slides aí, gente? Então, dando continuidade ao nosso curso hoje, no dia 3 de dezembro, né, de 2022, nós estávamos comentando a respeito das reflexões sobre a ação de medir. E aí eu falei para vocês, né, que nós trabalhamos anteriormente falando sobre a questão da base axiomática da medida, o que são axiomas, né, da medida. Fizemos uma comparação muito, digamos, superficial, né, do que é a ciência empírica, do que é a matemática. E agora nós estamos comentando com vocês a respeito do que é esse medir, né? O que é medir? A medição nada mais é que uma ideia, ou seja, o que nós queremos medir? Tá? Essa medida, nós queremos simplesmente pegar do mundo real, que é o nosso objeto de estudo, como eu falei para vocês anteriormente, né? Se eu quero analisar os estilos de gerenciamento das micro e pequenas empresas do Vale do Mucuri, para que eu possa analisar os estilos de gerenciamento desse mundo real, que é as empresas, micro e pequenas empresas do Vale, do Jequitinhonha e Mucuri, que é o meu objeto de estudo, ele é do mundo real. E aí, para poder compreender a minha temática, os estilos de gerenciamento, eu posso criar medidas, ou principalmente através de números, que a gente chama de representação matemática. E esses números vão nos dar uma ideia desse mundo real, vão nos dar uma ideia do que eu estou estudando. Estou compartilhando aqui com vocês, só um minutinho. Tá compartilhando sim. Nos dá uma ideia do que é esse mundo real, como eu quero compreender esse mundo real. Esse mundo real ele pode ser compreendido sob diversas óticas, diversas perspectivas, de diversas pesquisas empíricas, mas, pelo menos, eu estou contribuindo para poder entender esse mundo real, ou esse que está, né, ou esse objeto de estudo que faz parte desse mundo real. Por exemplo, as micro e pequenas empresas do Vale do Jequitinhonha e Mucuri. Bom, aí vou mostrar aqui para vocês, né, 2 exemplos de medida. Né? O exemplo 1, nós estamos vendo aí um copo, né, com um líquido. No exemplo 1, eu posso pegar, por exemplo, né,
um medidor e colocar dentro do copo. Vocês estão vendo aqui o exemplo, do exemplo 1. No exemplo 2, eu estou colocando o vinho num copo e depois um indivíduo está degustando. Então, no primeiro exemplo, né, o objeto que eu estou observando aqui e tentando ter controle é um líquido contido dentro de um vaso, certo? Um líquido de cor vermelha, certo? Aí, desse líquido, eu penso o seguinte, olha, eu preciso, primeiramente, eu sei o que é o objeto, nesse caso aqui o objeto é o líquido que está contido dentro de um vaso. Eu preciso saber que propriedade que eu vou medir. Eu já disse para vocês. Olha, a propriedade que eu quero medir desse líquido é a temperatura. Por outro lado, que tipo de instrumento eu vou utilizar? Nesse caso aqui, no exemplo 1, eu estou utilizando o termômetro. Então, como eu disse para vocês, eu preciso de 3 elementos. O objeto, a propriedade, certo? Ou grandeza que eu quero medir e o instrumento. E aí vocês estão vendo ali que o instrumento é o termômetro. Só que esse instrumento, ele tem o termômetro, né? Ele é na escala de graus Celsius, né? Que é o que a gente conhece. O resultado deu 10 graus centígrados. Então, o objeto foi o líquido, a propriedade ou grandeza que eu fui medir foi a temperatura e o instrumento foi o termômetro. No exemplo 2, é um pouco diferente. O meu objeto ali é o vinho. Qual propriedade ou grandeza, né, a ser medida? Certo? É o gosto do indivíduo, que é o degustador aí, que é o gosto final, né? A propriedade ou grandeza do vinho que eu quero medir é o gosto desse vinho. Se o vinho é mais seco, né? Se o vinho, né, se é um vinho seco, se é um vinho tinto, né? Se é um cabernet, e por aí vai, né? Quem entende de vinho vai saber melhor do que eu. E qual instrumento que eu vou medir o gosto desse vinho? É o especialista, ou um provador. E aí ele vai dar uma escala para mim ali, dentro desse especialista, vai dar uma escala para mim, né, do vinho curto 1, médio ou longo, certo? O resultado que ele deu do gosto final, ele falou que é um gosto longo. Então, nós temos que entender o quê? A partir do instante que eu tenho que medir, ou que eu vou realizar uma pesquisa quantitativa, eu tenho esses 3 elementos que são importantes. Primeiro, eu tenho que saber qual que é o objeto. Segundo, eu quero saber qual que é a propriedade ou grandeza que eu quero medir desse objeto. E o terceiro é o instrumento que eu vou utilizar. Então, eu vou mostrar aqui para vocês, tá? Gabriel e Bruna, né? Eu vou mostrar aqui para vocês. Deixa eu compartilhar aqui. Vocês estão conseguindo ver aí o banco de dados ou não? Sim? Ah, obrigado, Bruno. Aí, aqui, ó, é o banco de dados que eu já mostrei para vocês em outros momentos. É um banco de dados do SPSS. Bruna e Gabriel. Vocês têm esse software no computador de vocês ou não? Você tem, Bruna? A Bruna tem. Ah, não. Então, vocês estudam aqui na universidade, né? Qual período? Vocês sabem onde fica aqui? Eu estou falando aqui do meu gabinete. Porque é o seguinte, se algum dia vocês tiverem a oportunidade de vir aqui na universidade, daria para vocês, se vocês têm computador, daria para vocês trazerem, eu instalo o SPSS para vocês, e aí passo essas bases de dados para vocês poderem brincar, fazer as análises aí
do curso também, que aí vocês vão ter uma parte mais prática. Bruna e Gabriel, vocês conseguem? Ah, você tem só um computador de mesa? Mas você conseguiria, por exemplo, nesse computador de mesa, a gente conseguiria falar via Google Meet, por exemplo, Gabriel? Que eu te explicaria você baixar o SPSS pela internet. E se a Bruna tiver o computador, pode trazer aqui, Bruno, que eu baixo para você. Se você tiver um computador, né, um notebook aí. Pode ser, Bruno? Aí você só depois conversa comigo no chat, desculpa, no WhatsApp, a gente marca um horário, né, nessa semana, porque essa semana vai até quarta-feira, né, as aulas. E aí essa semana, por exemplo, na terça-feira, eu estou aqui, segunda-feira eu tenho os 4 horários, na terça eu dou aula no segundo horário. Mas durante o dia também, se algum dia você puder, eu vou estar aqui, na quarta-feira também, à noite, tá? A gente marca direitinho, você traz, eu vou instalar para você e você pode, às vezes, fazer algumas análises, eu vou te explicar algumas básicas aí, né, para você e para o Gabriel, né? Se o Gabriel quiser também. Tá bom? Ok? Então, isso aqui, ó, vocês estão vendo aqui, é o SPSS. O SPSS é muito familiar com uma base de Excel. Tá? Ele parece muito com o Excel. Tá? E o que acontece? Eu tenho um questionário, vocês estão vendo aqui, ó. Primeira coisa, eu sempre vou, quando eu abro o SPSS, eu sempre vou nessa palavra visualização da variável. É aqui aonde eu transfiro todo o meu questionário para o software. Então, eu transfiro o meu questionário para o software, que é esse SPSS. Então, vamos supor, aqui ó, é o nome, ou seja, é o número do questionário. Deixa eu deletar isso aqui já é a análise que fiz. Por exemplo, você tem aqui, ó, questionário 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aí nós colocamos aqui o tipo, sempre eu vou colocar numérico, né? Pelo menos nesses casos. Eu tenho numérico, vírgula, ponto. Geralmente a gente coloca numérico, tá bom? O tipo. Aqui a largura, aqui o número de casas decimais. Muitas vezes a gente deixa zero mesmo, tá? E aí nós temos aqui a primeira variável, que eu chamei de V1, é o número do questionário. A segunda variável, V2, gênero do entrevistado. A terceira variável, V3, idade do entrevistado. E aí eu falei para vocês, olha que interessante, V4, formação regular em anos. V5, a minha vida parece em quase tudo que eu desejaria que ela fosse. V6, as minhas condições de vida são muito boas. V7, estou satisfeito com a minha vida. V8, até agora tenho conseguido as coisas importantes da vida que eu desejaria. E o V9, se pudesse recomeçar a minha vida, não mudaria quase nada. Aí nós estamos falando aqui de propriedades para que eu possa medir. Primeiro eu tenho que saber qual que é o objeto. Então, qual que é o objeto de estudo? Que respondeu sobre satisfação com a vida foram pessoas. Os elementos foram os indivíduos. Então, ele é o meu objeto de estudo. São as pessoas. Quais são as propriedades que eu quero mensurar ou medir? Primeira delas, o gênero do entrevistado. Segundo, a idade. Terceiro, formação. Quarto, aí esse quarto, geralmente a gente pega sempre uma palavra-chave. Por exemplo, ela falou, a minha vida parece que em quase tudo como eu desejaria que ela fosse. Então, a variável 5, 6, 7, 8 e 9 foram variáveis criadas para poder compreender essa satisfação com a vida. Primeiro, né,
se a vida dela parece com o que ela desejaria. A segunda, né, se as condições de vida dela é boa. Então, isso é uma propriedade. O terceiro é a satisfação com a vida. O quarto, né, a questão da conquista das coisas. E o terceiro, né, se ela pudesse recomeçar a sua vida. Então, essas são as propriedades que eu quero mensurar ou medir. E nós vimos aqui, né, no nosso slide, esses elementos. O objeto, a propriedade holandesa a ser medida e o instrumento. Certo? Aí ficou uma pergunta, professor. Qual o instrumento que eu estou medindo esse objeto? O instrumento utilizado para coletar essas informações foi o questionário. Para que eu possa saber dessas informações das pessoas, o instrumento de coleta que eu utilizei foi o questionário estruturado. Por que é estruturado? Porque ele tem pergunta, ele tem toda uma estrutura e, ao mesmo tempo, ele tem algumas escolhas. Por isso que a gente chama dele um questionário estruturado. Tranquilo, gente? Estão entendendo? Bruna, Gabriel, Soraya, Cassandra. Soraya e Cassandra não vieram aqui ainda para poder baixar o software no computador de vocês, hein? Já falei aqui com a Bruna e com o Gabriel, tá? Porque aí depois eu vou passar para vocês esses bancos de dados para vocês poderem fazer uns exercícios em casa, né? Em casa. Tá bom, Soraya? Beleza, Cassandra. Pode? Não, pode trazer sim. Faço questão de instalar para vocês poderem utilizar. Tranquilo, então, gente? Entenderam a ideia aí? Se não puderem falar, coloca no chat. Entenderam a ideia? Eu preciso do objeto, eu preciso da propriedade que eu vou medir, eu preciso do instrumento. Como nós, enquanto pesquisadores, o nosso objeto, né, de estudo, muitas vezes nós coletamos informações das pessoas, então nós temos aí alguns instrumentos que vocês, enquanto alunos, vão realizar isso, um gerente de empresa, o gerente quer saber a opinião dos clientes. Então, o objeto é os clientes, a propriedade que ele quer, né, medir, por exemplo, pode ser renda do cliente, idade, né, perfil sociodemográfico, né, que tá, renda e idade está aqui dentro, e aí algumas afirmativas para medir, por exemplo, o grau de concordância em relação a alguns atributos, por exemplo, da loja ou do produto que ele quer medir. Então, aí que instrumento que ele vai utilizar para poder coletar essas informações das pessoas? O questionário. Que instrumento de coleta você utiliza para saber coletar informações das pessoas? Questionário. Você pode realizar uma entrevista em profundidade. Você pode utilizar de um roteiro de entrevistas. Você pode utilizar, né? Eu falei já pesquisa em profundidade, né? Observação participante, observação não participante, etnografia, sabe? Pesquisação. Só aqui eu já falei para vocês de 7 formas diferentes de instrumento que você pode coletar, né, informação de pesquisa documental com uso de dados secundários. Né? Tem aí algumas opções, podemos assim dizer, de você compreender, por exemplo, né, o instrumento para você coletar informações sobre as propriedades que vão ser medidas daquele objeto. No nosso caso, as pessoas. Nós precisamos saber informações das pessoas. Então, nós temos aí um leque de opções para poder coletar informações dessas pessoas.
tá bom? Quando eu falo de banco de dados, que no caso é pesquisa documental, porque às vezes esses clientes têm algum registro na loja. E às vezes esse registro já nos dá uma boa ideia daquele objetivo que eu quero atingir para a minha pesquisa, seja ela uma pesquisa acadêmica, científica ou uma pesquisa de mercado para uma empresa, tá? Porque nós podemos também utilizar desse conhecimento para também compreender as empresas. Ajudar, né? Às vezes prestar uma consultoria para a empresa. Então aqui ficou claro para vocês sobre essa questão, gente, do objeto, propriedade e instrumento? Tranquilo? Vou perguntar aqui nominalmente, né? Beleza? Bruna, Gabriel, Cassandra e Soraya? Tá tranquilo? Muito bem. Então, vou dar continuidade aqui, tá bom? Bom, voltando aqui, retornando ao que nós estávamos falando sobre a questão, né, do que é medir, nesse exemplo aqui que eu já comentei com vocês, né, e do qual depois eu vou baixar, né, pelo YouTube, depois encaminhar para vocês a lista, né? Aqui nós vamos falar o seguinte: qual que é a diferença, né? Qual a diferença entre o resultado numérico, que é no exemplo 1, que foi 10 graus Celsius, e o resultado numérico no exemplo 2, certo? No exemplo 1, a grandeza mensurável é numérica e, portanto, a escala de medida é dita métrica. Então, no primeiro exemplo é uma escala métrica, no segundo exemplo, a grandeza mensurável não assume caráter numérico, mas é meramente tipológico, ou seja, nominal, categórico ou classificatório, portanto, a escala de medida é dita não métrica. Lembre-se bem, se a altura é métrica, cor dos olhos é não métrica, peso é uma grandeza mensurável métrica, certo? Cor do cabelo é não métrica. Tranquilo? E aí nós podemos dizer que nós chamamos de métrica versus código. Por que código? Porque às vezes a variável nominal, como nós utilizamos de código. Por quê? Porque nós codificamos uma palavra em um código, certo? E aí, por exemplo, enquanto o 10 graus Celsius é uma medida, é uma métrica, o número 3, que foi a resposta lá do indivíduo, né, que foi longo, nada mais é que simplesmente um código de uma palavra. Então, voltando aqui ao SPSS, estão vendo aí direitinho? Estão vendo os slides? Beleza. Então, eu vou voltar lá para ele. Aí, eu vou dizer para vocês o seguinte. Slide não, perdão, aqui. Ao banco de dados. Aí, eu vou dizer para vocês que aqui, nesse caso, nós temos aqui algumas variáveis métricas e outras não métricas. Então, vamos aqui no valor. Por exemplo, o número do questionário é uma variável métrica. Uma grandeza mensurável métrica. Gênero do entrevistado é não métrica. Por quê? Porque eu associei o número 1. Quando for número 1, significa masculino, ou seja, o código de masculino é 1, o código de feminino é 2. Então, vamos colocar aqui, número de questionário é uma variável métrica, número 1, 2, 3. Gênero do entrevistado é uma variável, uma grandeza mensurável não métrica. Idade do entrevistado em anos. Opa, essa é uma grandeza mensurável métrica.
Formação regular em anos. Tá? O que aconteceu aqui com a formação regular em anos? Aqui há um erro aqui. Onde está o erro? Isso aqui não pode existir. Por quê? Porque não é pelo banco de dados, houve um erro aqui. Pelo banco, o 99 pode ser que essa pessoa não respondeu. Aqui tudo bem. Deixa eu ver se tem algum que não respondeu. Não, todos responderam, então eu posso deletar. Remover, ok. Aí o que aconteceu aqui, gente? Acontece que a formação regular em anos, ela está em números, ó. É a variável 4. Está em números. Se ela está em números, ou seja, é uma variável mensurável métrica. Ou seja, ela é o que nós chamamos, aqui que eu estou mostrando para vocês, uma grandeza mensurável métrica. Aqui já começa como se trata de uma escala, discordo muito, isso aqui é o que a gente chama de código. Então, o discordo muito tem um código 1, discordo um pouco tem um código 2, não concordo nem discordo, código 3, concordo um pouco, código 4, concordo muito, código 5, e não respondido, código 99. Então, todas essas aqui, nós chamamos de grandeza mensurável não métrica. Essa aqui também é não métrica. Essa aqui também é não métrica. Eu estou escrevendo aqui para vocês para ficar mais claro aqui para nós. Essa variável, grandeza mensurável, também é não métrica. E essa aqui também é uma grandeza mensurável não métrica. Salvo aqui, porque fiz algumas modificações. E aqui é o que é o interessante dentro daquilo que nós estamos falando. Então, nós temos um exemplo aqui, que eu vou mostrar aqui para vocês. De que a idade, por exemplo, ali, o tempo de curso é uma variável métrica, é uma grandeza mensurável métrica. O número 1 para masculino e 2 para feminino é apenas um código. Certo? E aí, temos aqui um exemplo. Agora, se eu quiser saber sobre algumas informações sobre esse banco de dados, a primeira coisa que a gente faz vai aqui, analisar estatísticas descritivas, frequência. Certo? Eu quero saber, por exemplo, minha frequência, por exemplo, do gênero, idade e formação regular. Selecionei. Aqui é o famoso default, que é o padrão, exibir tabelas de frequência. Se eu quiser olhar aqui quais as estatísticas que ele me proporciona, o mais comum que nós já falamos aqui na nossa aula é média, mediana, moda e a soma. Tá? Desvio padrão, desvio em relação ao padrão, que é a média, variância, mínimo, máximo, aqui é o valor mínimo, o valor máximo, tá bom? Esses outros aqui, mais um momento oportuno, nós vamos estar falando sobre isso. E aí eu vou dar um OK. Se eu quiser olhar gráfico aqui, posso solicitá-lo aqui, até o momento eu não quero nenhum gráfico, mas se eu quiser gráfico de pizza, eu vou colocar aqui para mostrar para vocês. Perdão, gráfico de barra. Eu tenho a opção formato, pode ser ascendente ou descendente. Em alguns momentos é interessante. Tá? Por exemplo, se você tem uma variável chamada renda, e você quer categorizar da maior renda para menor, você pode pedir ordem ascendente ou descendente. Tá? Ascendente, né? Do menor para o maior, descendente do maior para o menor.
Estilo não usa, Bootstrap também não. Bootstrap a gente usa mais para as análises, por exemplo, de regressão linear múltipla, mas não é o objeto do nosso curso aqui. Dou um OK e vou mostrar para vocês que os dados estão sendo rodados. Está acontecendo a rodagem dos dados. Às vezes demora um pouco em virtude, dependendo do seu banco de dados, for um banco de dados com um número muito grande, né, ou um número muito, né, um banco de dados muito grande, ele demora um pouco, tá? Deixa eu ver aqui. Aí, saiu agora, gente, demorou um pouco. Aí saiu a frequência para nós aqui, ó. Gênero, válido, significa o quê? Só as respostas válidas. Então, foi 14 questionários. Eu pedi só gênero do entrevistado, que é uma variável não métrica, idade do entrevistado, que é uma grandeza, né, mensurável métrica, e formação regular em anos completos, que é uma grandeza mensurável métrica. Cadê? Eu não coloquei aqui. Coloquei sim métrica, é porque não saiu lá. Mas vamos lá, na saída, no nosso output. Aí nós estamos aqui na estatística, isso aqui é como fosse a estatística geral. Olha, gênero dos entrevistados. Foram 11 pessoas do sexo masculino e 3 do sexo feminino, o que representa 78,6% do sexo masculino e 21,4% do sexo feminino. Esse outro aqui, como essa variável é uma variável métrica, gente, ele só teve uma repetição aqui, ó, que 3 pessoas responderam que a sua idade é 40 anos. Então, só teve 3 pessoas que repetiram aqui a sua idade, tá? Geralmente, para variável métrica, a não ser que for um banco de dados onde você considera que possa haver muitas repetições, esse tipo de análise aqui não é interessante, ó. Você tira, tá? Porque é uma variável métrica. Ela tem outras análises que seriam mais interessantes. Aqui, por exemplo, formação em anos, perceberam que aqui, ó, 18 anos apareceu 3 respostas, né, com 18 anos de formação regular. Como se trata de uma variável métrica, geralmente a frequência eu não utilizo. Aqui, gênero do entrevistado em barra, tá vendo? Idade do entrevistado em barra, tá? E aqui também a formação em anos. Tá? Isso aqui é só para mostrar um exemplo para vocês, né, do que nós estamos falando aqui, especificamente interessados em compreender o que é uma variável métrica e o que é uma variável não métrica. Porém, né, entretanto, todavia, medir é atribuir a certa propriedade de um objeto. Então, nós vimos aqui quais foram as medições que nós utilizamos. Vocês perceberam aí? Tempo de curso, idade, gênero. Então, medir é atribuir a certa propriedade de um objeto, dita a grandeza mensurável, mediante a aplicação de um conjunto de regras. Ou ela vai ser uma escala do tipo razão ou escala tipo nominal. Dito instrumento de mensuração. Um elemento de um conjunto numérico chamado de conjunto de medidas possíveis ou escala de mensuração. Resumidamente, nós mensuramos, criamos um valor para uma grandeza, né, ou seja, de uma propriedade de um objeto. Ou seja, dentro de um que nós chamamos de uma escala de mensuração. Os autores estão aqui. E na pesquisa científica, na pesquisa acadêmica, na pesquisa
de mercado, né, nós temos aí um conceito que ele é seminal, ou seja, ele é extremamente importante, que é o conceito de variável. E essa variável, né, ela nasce, né, olha, está bem escrito aqui para vocês, ó, o conceito de variável nasce exatamente do ato de repetirmos essa operação de medir sobre os objetos de um conjunto, por exemplo, aquelas 14 pessoas entrevistadas, é o conjunto, fixando-nos sempre na mesma propriedade. Que mesma propriedade? O exemplo, gênero masculino e gênero feminino. Uma variável nada mais, né, representa do que uma função que atribui a cada objeto de um conjunto, que é o conjunto das pessoas que foram entrevistadas, a medida de uma propriedade comum a todos. Um exemplo, uma propriedade comum a eles. Gênero masculino, gênero feminino, né? Vamos lá para o banco de dados só para a gente ver essas propriedades. Aqui, ó. Gênero masculino, gênero do entrevistado, idade, formação regular, tudo isso são propriedades que nós medimos. Essa propriedade aqui também, nada mais é que a gente chama de afirmativas que você vai proporcionar o grau de concordância, certo? E para cada grau de concordância, você vai ter um código. Mas isso aqui também é propriedade, tá? Que você quer medir das pessoas. E essas variáveis aqui, todo esses conjuntos de variáveis aqui, essa aqui principalmente, né, a variável, perdão, as variáveis de 5 até 9 são variáveis que vão contribuir na compreensão da satisfação com a vida, na opinião dessas pessoas entrevistadas. Beleza? E aí, uma questão importante aqui para nós, para a gente fechar nossa aula de hoje com essa questão da variável, é que as variáveis também, né, elas têm a sua função ou a sua escala, que nós já falamos na aula, no slide anterior, que nós estamos no conteúdo 5, nós falamos no conteúdo 4, que são as variáveis nominal do tipo, né, que podem ser medidas. Então, essa variável, em função da escala que a média, ela pode ser nominal, você lembra que dá identidade, a ordinal, que dá identidade e ordem, a intervalar e a razão, tá? Que a intervalar ainda da identidade e ordem, ela te dá um intervalo, e a razão proporciona todas as possibilidades. Porém, essa variável, nós podemos classificá-la como discreta e contínua. Aí uma pessoa fala, o que é isso, discreta e contínua? Ela se esconde? Não. A ideia de discreta e contínua é dizer o seguinte, a variável ela pode ter um valor exato, mas pode ter um valor contínuo. Um exemplo, você não vai contar 15 pessoas e meia. Você vai contar 16 pessoas ou 15. É a famosa variável discreta. Variável contínua, peso, 94,5. É o 94,5. Então, tem ali um decimal, que a gente chama de contínua, continua. Tá? Ela pode ser qualitativa, como, por exemplo, gênero do entrevistado, vocês viram no banco de dados. Ou ela pode ser quantitativa. Um exemplo ali, tempo de formação. As classificações exigem um tratamento estatístico próprio
ao qual o pesquisador necessita estar atento para manipular adequadamente essas variáveis. Por quê? Porque, dependendo do tipo de escolha que você faça, determinado tipo de escala não será suficiente ou talvez não é a melhor escolha. Tá? Por exemplo, se você quer usar só um procedimento descritivo, variável nominal, ordinal, perfeito. Se você quer fazer um procedimento inferencial, a intervalar e razão seriam as melhores. Procedimentos causais, relação de causa e efeito, a intervalar e razão e a ordinal também são variáveis de boa escolha. Tá bom? Então, a variável também já vai nos proporcionar uma dica de qual procedimento seria o melhor. Na maioria das vezes, né, nós utilizamos, certo? Uma escala, né, que é mais comum para nós, né, a escala nominal e a escala ordinal. Eu sempre falo para os meus orientandos que alguns alunos gostam de utilizar a escala de idade. De 10 a 20 anos, de 30 a 40, sabe? De 40 a 50, eu sempre falo, não, tente evitar colocar intervalos. Tente colocar o número propriamente dito. Por que isso é importante? Porque lá na frente, quem for trabalhar com pesquisa quantitativa vai perceber que se você utiliza a escala do tipo razão, você tem muito mais possibilidades de análise. E se você tem mais possibilidade de análise, você tem mais possibilidade de inferências. Tá? Você tem mais possibilidade de mostrar resultados diferentes. E se você utiliza de uma escala do tipo nominal, você está diminuindo as suas possibilidades de análise. É errado? Não. Porque depende também do contexto, do fenômeno que você está estudando. Vai depender do objeto, vai depender que propriedades você tem para medir desse objeto. E também do instrumento. Então, são 3 elementos aqui, né, podemos dizer, importantes, que vão definir e vão, de certa forma, te dar um norte para a sua pesquisa, seja ela acadêmica, pesquisa gerencial, né, você quer realizar uma pesquisa de mercado com a empresa, se o gerente quiser saber, por exemplo, a opinião, né, dos seus clientes, tudo isso, a gente fala, tudo é relativo, ou seja, tudo depende. Depende, né, do seu objeto de estudo, depende do contexto onde esse objeto está, das propriedades que você quer medir ou mensurar desse objeto, ou a grandeza que você quer mensurar desse objeto, depende do instrumento também da sua escolha. Tranquilo? Alguma dúvida? Comentários? Tranquilo? Soraya, Cassandra, Gabriel e Bruna? Tranquilo? Então, eu vou aqui, primeiramente, né, agradecer a vocês, né, por ter ouvido, né, em pleno sábado, né, às 14 horas e 58 minutos. Mas eu sei que conhecimento sempre é bom. E compartilhar com vocês também, eu estou aprendendo bastante. Tá bom? Agradecer também, né, a presença da Bruna, Gabriel, Cassandra e Soraya. Tá? Vamos dar aqui, eu vou parar a gravação